praticamente é uma continuação, só que agora já mais uma perspectiva de ministério, de aplicação dessa visão de reino no ministério. Não é? Eu contei para vocês que a minha primeira crise com esse tema de visão de reino de Deus foi no seminário, por eu não ter uma visão. Mas quando eu voltei para minha cidade, de onde eu havia vindo, no sul do Pará, é uma cidadezinha que naquela época nem tinha estrada para chegar lá, chamada São Félix do Xingu. Era uma vila de caçadores de pele de animais e garimpeiros que havia sido colonizada, estava sendo colonizada por pessoas que queriam, tinha sido feita uma reforma agrária. Era uma região indígena, cercada de reservas indígenas, e o prefeito não gostava de índios na terra dele. Então ele deu a terra para famílias que queriam viver da terra. Meu pai era um desses garimpeiros perdidos lá pelo sul do Pará, tinha nos abandonado no Maranhão por 6 anos, no interior do Maranhão. E apareceu na porta e perguntou para minha mãe se ela topava ir para o Xingu. E do nada, né, entramos no avião da Força Aérea Brasileira, também arranjado pelo prefeito da cidade, e fomos para lá, jogados no meio da selva, ilhados por... A estrada terminava a 1h30 de voo de onde nós fomos parar. Então, de pura selva. E eu fui criado lá no meio da selva, lá no Xingu. E chegamos lá, era um morador a cada quilômetro quadrado pertencia a uma família que tinha se estabelecido lá. Só podia ter a posse se fosse morar na terra. Então, as famílias de imigrantes, a maioria nordestinos, que viviam em estado de miséria absoluta no Nordeste, estavam migrando para lá, conhecidos. Meus pais trouxeram algumas famílias também de conhecidos lá do interior do Maranhão, do sertão, para lá. E nós éramos a única família evangélica. Não meu pai é de família cristã, mas minha mãe é cristã, nos ensinou no Evangelho, fazíamos culto doméstico toda noite em casa. E ela foi evangelizando naturalmente, evangelizando todos os vizinhos no raio de 8, 10 quilômetros em volta, sendo que cada quilômetro tinha uma família, ou duas. A minha avó era uma senhora analfabeta também, que havia migrado da Paraíba, e aprendido a ler na Bíblia, mas nunca perdeu o primeiro amor. E ela não conseguia ficar 5 minutos em uma conversa com qualquer pessoa sem chegar no Evangelho. Qualquer assunto, em menos de 5 minutos, seria o Evangelho. Desembocaria no Evangelho. E a minha mãe, qualquer comentário, qualquer assunto da pessoa, imediatamente ela trazia para a Bíblia, para a opinião de Deus a respeito daquele assunto. O que a Bíblia dizia, o que Deus dizia, ou algo assim. Então era natural as pessoas com seus problemas logo estarem perguntando o que Deus pensava, como Deus via aquela situação, e logo chegava no Evangelho. E conduziam as pessoas a Cristo muito naturalmente e inevitavelmente. E aquilo me perturbava, porque eu achava aquilo um tanto agressivo e inconveniente. À medida que eu fui crescendo, a visão de mundo, a forma como elas viam o mundo, os fatos do dia a dia também era algo extremamente desagradável para mim, porque aceitavam com muita passividade o sofrimento, as condições que elas não podiam mudar na vida, o jeito violento, egoísta do meu pai, desrespeitoso, a forma como ele desprezava os valores de Deus, e como elas enfrentavam isso com santidade, temor e submissão. Mas ao passo que eu rejeitava tudo aquilo, eu estava aprendendo, né? Eu estava tentando entender o que era que eu não gostava. Então eu estava assimilando de alguma forma. Também
também aprendi a rejeitar os valores do meu pai, com respeito a Deus e os valores em geral, né? A forma como ele preferia escolher a própria ética dele e tudo mais. Então, quando eu completei 18 anos, foi natural ir para o seminário, porque eu queria conhecer Deus, eu queria conhecer a minha fé, a fé que eu não havia tido igreja para me estruturar, porque eu cresci no meio da selva. E já era professor também, porque minha mãe, a nossa casa virou uma igreja, todo mundo em volta se converteu. Então eram minha mãe e minha avó que eram as professoras e pregadoras que conduziam aquela comunidade de crentes lá no meio da selva. E eu ficando adolescentezinho com minha irmã, e nós ouvíamos a Rádio Transmundial à noite, por volta das 9 da noite, era um tormento ficar acordado no meio da selva, das 6 da tarde já estava tudo escuro na selva. Então, ficar até as 9, já com a lamparina apagada, depois das 7h30, 8 horas, a lamparina tinha que ser apagada. E ficar lá, esperando a hora de ligar o rádio para ouvir a Romilda. Quem é que conheceu a Romilda? Eu conheço algumas pessoas aqui que talvez conheceram a Romilda. Ela foi a primeira pessoa que gravou música para criança, a primeira de todas. Antes de qualquer secular, ela foi a primeira que fez música para criança no Brasil. E fez música evangélica. E contou histórias e gravou em LPs. E isso também, ela foi pioneira no Brasil. E ela tinha esse programa de rádio na Rádio Transmundial, que transmitia de Bonaire. Já nessa época, já madura na fé, na vida cristã do ministério. E a gente ouvia. Então no domingo, a gente transmitia para as crianças, tentava explicar para elas o que aconteceu no programa de rádio. Aquela musiquinha que havia sido cantada. Nós éramos 7 irmãos, então cada um pegava uma frase da música que foi cantada, porque não tinha como ligar para repetir. Nem sinal de fumaça chegava do Xingu até em Bonaire, Antilhas Holandesas. E então tínhamos que ouvir aquela frase e memorizar. Então sabíamos quem ia ouvir a primeira. Na verdade, ficávamos todos acordados, e a irmã caçula era que tinha bom ouvido. Ela ficava com a melodia. Então, eu ficava com a primeira frase, tinha que ficar repetindo aquela frase, o outro repetindo a outra, e o próximo repetindo. Aí, então, a gente cantava depois que terminava o programa, e enquanto ela contava a história, ficava lá. E se faltou uma palavra, a gente fazia a própria composição, né? As emendas necessárias, preencher os fill in the blank, né? Também ouvíamos aquilo primeiro em vários idiomas, alemão, espanhol, inglês, até chegar no português, né? Era a hora daquele programinha de 15 minutos. Bom, aquilo foi o começo de uma coisa que Deus estava plantando. Quando eu completei, assim, então tínhamos aquela escola no domingo à tarde, que eu usava argila, mato, abóboras, aquela bucha vegetal quando está verde, que também fazia alguns personagens com elas, e areia na beira do córrego. Todas as aulas terminavam com banho no córrego, e algum desenho simples, tipo palitinho, também era na areia, na beira do córrego, enquanto minha mãe dava aula para os adultos lá. E foi assim que começou o meu ministério com crianças, na verdade. Nessa realidade totalmente distante da experiência da maioria de vocês aqui. Então, eu queria conhecer a minha fé, as pregações que eu tinha ouvido, que não eram da minha mãe ou da minha avó, eram do rádio. Então, que eram boas, mas eram curtas. Então, daí eu fui quando eu completei 18 anos, foi natural ir para o seminário. Não tinha seminário de uma igreja fundamentalista da nossa origem, como congregacional, cristã evangélica ou batista dessa linha. O que tinha era a Igreja Assembleia de Deus, que agora era a nossa igreja. Por quê? Porque lá no povoado, na vila de São Félix do Xingu, nós morávamos na selva, 23 quilômetros, selva adentro. A única igrejinha que tinha lá era a Assembleia de Deus. Então, quando a gente queria assistir algum culto, ter comunhão com os irmãos, era nessa igreja lá. No começo era terrível por causa da forma como cultua, os valores, a forma como vê vida cristã e tudo mais, e prega e faz culto, era tudo muito diferente. E eles foram chegando, interagindo com nossa comunidadezinha
nossa congregaçãozinha em moldes tradicionais, como é a de vocês aqui, né, que um fala e os outros escutam, e nem todos falam, oram ou gritam de uma vez só. Mas, quando eu completei 18 anos, eu, minha mãe e minha avó éramos os únicos de igreja tradicional. Todos os nossos membros já tinham se batizado lá na Assembleia de Deus, e nossa igreja agora era a congregação da Assembleia de Deus. E eu fui então para o seminário da Assembleia de Deus. E já estava um pouco familiarizado com a cosmovisão de vida cristã deles, mas adquiri umas noções que eram bem precárias na minha experiência de vida cristã. Esse amor pelas almas perdidas que aqueles jovens no seminário tinham. Todos eles queriam servir a Deus em algum lugar. Tinham chamados um tanto milaborantes e coisas bem fora da minha experiência de vida cristã, como anjos que vinham, e as confirmações eram as mais interessantes ou fantasiosas possíveis. Mas tinha uma coisa consistente, um amor por almas perdidas, um desejo de abordar as pessoas na rua e evangelizar, e eles ficavam jejuando a semana inteira, porque no sábado iam sair para evangelismo pessoal, e eu saía junto para tentar pegar aquilo por osmose, mas não funcionava. Eu saía com aquele maço de folhetos, e eu suava, a mão inchava nas ruas de Belém do Pará, né? E não tinha coragem de abordar ninguém. Eu era extremamente gago, tímido, inseguro, falava português muito mal. Eu sei que já assassinei a gramática algumas vezes enquanto estou falando hoje. Agora imagine isso em 85, quando eu saí da selva. Então, muito tímido, inseguro e falando português muito ruim, totalmente caipira, não é? Aquela coisa de roça mesmo, e inseguro também, porque eu não tinha certeza das bases da minha fé. Mas isso mudou com o conhecimento bíblico adquirido no seminário. Quando eu voltei para a minha igreja lá em São Félix do Xingu, eu queria muito saber o que Deus tinha para a minha vida, qual era o propósito dele. Eu agora sabia preparar um sermão, tinha uma ideia de como apresentar um sermão, como desenvolver os vários ministérios na igreja, como dar uma boa aula de escola dominical, pelo menos teoricamente, mas eu não sabia nada na prática como era, e decisivamente não tinha o chamado, pelo menos que eu pudesse reconhecer. E não tinha talentos, nenhum dos talentos que eram esperados no seminário, que aqueles jovens do seminário tivessem, eu não tinha. Não sabia apresentar um bom sermão ou dar uma boa aula, tinha aprendido os conceitos, mas não sabia fazer nada bem feito. Cantar, então, eu não ia ser um músico, nada disso, não tinha ritmo, ainda era muito gago por causa de uma disfunção neurológica, bom, eu queria saber de que forma Deus queria usar a minha vida. Quando eu voltei para a minha igreja, então eu tive minha oportunidade de treinar, de descobrir em qualquer área da igreja e trabalhar em todas elas. O que me chamou a atenção foi que as crianças da igreja tinham desaparecido. Quando eu saí, tinha um bocado de crianças naquela igreja, mas elas haviam crescido e não estavam lá. A maioria daqueles meninos lá da selva, que eu havia dado aulinhas para eles, também tinha crescido e não estavam na igreja. A maioria deles tinha saído, por algum motivo. E não tinham televisão, não tinham videogames, não tinham as festas, eles não tinham nenhum dos atrativos urbanos que nós temos para distrair ou tirar. Era simplesmente algo que eu não sabia o que era. E o desejo de descobrir o que fazer para as crianças ficarem na igreja, ganharem conhecimento de Deus, foi a primeira visão que Deus me deu de ministério, ou de vontade de fazer alguma coisa no reino de Deus. Necessidade do corpo de Cristo. Foi a primeira percepção de necessidade do corpo de Cristo. E, é claro, no começo eu queria dar uma boa aula para as crianças, fazer visuais interessantes para atraí-las. Eu queria tornar o ensino interessante, mas eu não sabia como fazer isso com crianças. Eu tinha algumas noções de como fazer isso com adultos. Não sabia como fazer também, mas eu tinha alguma noção de como fazer. Com criança eu não tinha nem noção. E isso me fez mover em frente. Desejar voltar para a cidade, aprender como fazer ministério com crianças e fazer um curso de especialização na APEC. E foi quando eu
comecei a me envolver com o ministério. No final daquele ano, eu voltei para a cidade, para a capital, Belém do Pará, e comecei o ministério. Então, aquela visão agora de como alcançar crianças usando o livro sem palavras, né, usando as cores, eu tinha um método agora, né, eu sabia um método que funcionava. Aquele de abordar pessoas na rua não dava certo para mim, mas ter um visual na mão e ter um modelo simples de usando as cores para falar sobre Deus, sobre o amor de Deus, o Deus Criador, quem é Deus, a santidade de Deus, o desejo de que nós estejamos com Ele para sempre no céu. Então isso era um modelo. Então comecei a criar a esperança de que eu, pelo menos em criança eu podia evangelizar, não é? E depois fazer a transição e dizer para eles, olha, mas Deus é santo, e porque Ele é santo, nós não podemos nos aproximar dele. Ele é perfeito como a luz e nossos pecados são como as trevas que nos separam de Deus. Onde tem luz presente, as trevas fogem. Então, nós fomos separados assim de Deus. E então, nós já nascemos com essas trevas interiores. E então, começar a explicar isso para a criança, numa linguagem simples, eu comecei a então desenvolver a habilidade de evangelizar, pelo menos crianças agora. E a esperança de que talvez de alguma forma eu pudesse ser útil e ter talvez um ministério. Depois de um ano de curso da PEC, eu estava decepcionado, porque a minha aula de avaliação foi um desastre. Na verdade, foi uma tragédia total e eu saí muito decepcionado. No dia que eu disse, Deus, mas agora eu já sei alguma coisa, como eu não consigo colocar em prática? Por que o Senhor não me proveu de alguma habilidade, de algum dom natural, alguma coisa? Eu não tenho nada para te oferecer. Já tenho alguma visão do que eu posso fazer no teu reino, mas eu na verdade não posso, eu não sei fazer. Não é? É frustrante não ser capaz de colocar em prática uma técnica tão simples. Porque realmente eram muitas limitações. No dia que eu me consagrei para o ministério, eu estava extremamente triste e muito frustrado com Deus. Porque eu não tinha nenhum talento para oferecer para Ele. Eu não tinha nenhum dom. Eu não tinha nenhuma habilidade desenvolvida. Eu não era capaz de fazer nada bem feito, ou pelo menos razoável. Eu só queria fazer algo. Mas a minha preocupação ainda era só com as crianças da igreja. Fazer algo para dar sentido para a mensagem da salvação para as crianças da igreja. Porque eu sabia que elas conheciam, mas aquilo não fazia sentido para elas. Algo estava faltando. Elas estavam se perdendo de dentro da igreja. E aquilo me incomodava. Então eu queria que elas não só soubessem do pecado, que elas não só soubessem da consequência do pecado, que elas entendessem quem é Jesus, o que Ele fez. Mas eu queria que elas não revirassem os olhos quando eu falasse de Jesus que morreu na cruz por elas. Isso de novo, esse assunto de novo. Eu queria tornar isso novo, e não que elas estivessem ouvindo isso de novo. Mas não conseguia. E eu achava que precisava aperfeiçoar método. Não é? Queria que elas percebessem que precisava acontecer algo pessoal com elas. Para que essa fé não fosse só algo herdado como tradição dos pais, mas fosse algo pessoal delas. Eu já sabia que isso era a necessidade dos meninos e meninas que cresceram na igreja e iam para o mundo. Mas eu não sabia como fazer. Porque quando eu falava de receber Jesus, mas eu já recebi, não é? Com aquele desinteresse. E aquilo me deixava desesperançoso. Porque elas não prestavam atenção, não percebiam qual era o problema delas. Que elas só sabiam. E o que fazer para ser uma experiência pessoal delas? Deus estava começando a me incomodar e me empurrar em uma direção de uma visão de ministério mais integral, não é? Eu queria conduzir crianças para o crescimento espiritual usando o ensino da PEC naquela época, que era tudo que eu tinha como base, um comecinho. Mas eu sabia que aquelas crianças não podiam crescer espiritualmente, porque muitas delas não haviam nascido espiritualmente. E aquilo me incomodava.
Me incomodava porque os conhecimentos bíblicos eram algo assim, que eles tinham como algo comum ou até desprezível. Porque eles já tinham ouvido sobre aquelas coisas de obedecer papai e mamãe, e evangelizar o próximo, e sei que lá, essas coisas que haviam ouvido tantas vezes na igreja. Como tornar isso interessante, relevante para eles? Era um desafio que eu não tinha respostas. Então, eu acreditava que se eu visualizasse, se eu ilustrasse, se eu usasse esse método que Jesus usou, de tornar cada assunto pessoal, porque tinha a ver com a experiência pessoal das pessoas, elas iam ser capazes de internalizar esse conhecimento. Então, eu comecei a criar a esperança de que talvez ilustrando, visualizando os conhecimentos bíblicos para as crianças, fosse a forma de desenvolver o ministério. Então, eu comecei a tentar aprender técnicas de como ilustrar, não é? De como desenhar. Mas eu não era capaz de fazer qualquer desenho bíblico como eu desenho hoje. Eu não tinha nenhum curso técnico e nenhuma aptidão natural, aquela predisposição natural para perceber as formas, as proporções, e observar um desenho e copiar. Mas eu queria tanto fazer alguma coisa. Eu agora queria fazer diferença, pelo menos para ganhar e salvar as crianças de dentro das igrejas, da minha igreja, dentro das famílias cristãs. Eu queria desenvolver material didático para eles, mas eu não tinha essa técnica, não conhecia a metodologia de como desenhar ou nada disso, ou como ilustrar. Então foi um processo longo, bem demorado, até que eu vim para São Paulo há 25 anos atrás, trabalhar na área de produção da gráfica da APEC, produzir coisas que já estavam lá, só fazer em série, enquanto eu me familiarizava com essas técnicas e fazia cursos para aprender a desenhar e criar as ilustrações. Mas o que Deus estava fazendo realmente era ampliando essa percepção, essa visão que Ele estava me dando. É incrível como Deus gasta tanto tempo com a vida de um servo dele, até que ele comece realmente a ganhar a visão dele, sentir como ele quer que sinta, e ter a disposição de depender dele. É um processo longo. A gente pensa, ficar 4 anos, quando eu era novinho e fui para o seminário, 4 anos no seminário, 5 anos até ser considerado alguém capaz de desenvolver o ministério da igreja. Isso é muito tempo. Que nada, aquilo era só o comecinho, era o ponto de partida, não é? Depois levaram mais tantos anos, até eu me dar conta de que Deus estava me conduzindo já no processo. Eu já tinha um chamado, Ele estava trabalhando numa visão de ministério e de reino na minha vida. E que os próprios desafios de não ser capaz, de não ter tido as oportunidades, de depender dele para fazer um desenhinho que fosse, de chorar muitas vezes com amargura, porque eu queria desenhar um nariz ou uma mão, um pé e não ser capaz, e aprender a depender dele, e descobrir como eu posso depender de Deus, precisar dele em coisas tão básicas, tão mínimas, para fazer algo para ele. Eu queria escrever à mão livre, naquela época não tinha computador para os mortais, não é só para as grandes empresas, corporações, e eu queria fazer, desenhar letras à mão livre e fazer um visualzinho assim para usar com as crianças. Mas eu não tinha a menor ideia de como fazer. E não tinha nenhuma predisposição para fazer. E você deve estar se perguntando, o que é isso que ele está mostrando? Alguém aqui tem alguma ideia do que está escrito aqui, ou o que é isso? Isso que foi feito no mês passado por um aluno meu, lá no sul da Índia. Ele fala esta língua chamada Telugu. E ele era um aluno da equipe de obreiros em treinamento da APEC, que eu fui ajudar, parte da equipe lá. Ele foi o que estava dando menos resultado em todas as áreas. Extremamente limitado intelectualmente, e de conhecimentos bíblicos, e de um modo geral, mas ele tinha um amor. Você viu o esforço dele para
tudo que era pedido dele, ele fazia com tanta garra e se dedicava. E a gente via sinais de estresse, de exaustão nele pelo esforço. E então eu dei meu testemunho. E ele depois veio, quase não conseguia falar inglês. E o pouco que ele conseguia, eu quase não conseguia entender o que ele dizia. Eu tinha uma parca ideia do que ele estava tentando me dizer. E ele dizia, Sankia, para dizer thank you, obrigado. Né? E eu, por que você está me dizendo obrigado? Porque você me deu esperança. Né? Rupa. Né? E eu, o que é rupa? É hope, não é? Na mistura de telugu com inglês. E então ele disse, eu vou fazer algo para você mostrar, para você ver o que é, como Deus faz o impossível. Ele colocou em prática algo que eu aprendi num momento muito crítico do meu ministério. Eu precisava depender de Deus para fazer qualquer coisa para Ele. Depender totalmente, assim como eu dependo dele para a minha salvação. Para servir a Ele, eu tinha que me apresentar tão pobre como eu me apresentei para ser salvo. E que o meu serviço para Ele tinha que ser por fé. Uma fé dependente total dele. E foi isso que ele conseguiu entender. E naquele dia, ele pediu a Deus que ele queria depender dele para fazer qualquer coisa para ele. E ele não tinha nenhuma coordenação motora. Ele não sabia usar a régua. E ele não tinha entendido as regras básicas de como fazer letras à mão livre que eu tinha dado, nem como segurar o pincel atômico. E ele tinha estragado as primeiras folhas de papel que eu dei para ele transformar em pergaminho. Porque ele também não tinha entendido como amassar o papel ou passar o giz de cera para dar essa textura. E ele fez aquela oração e então chegou para mim e disse, olha, isso aqui é a prova de que depender de Deus para fazer a obra dele, assim como a obra dele em nós, através de nós, assim como ele obrou a salvação em nós, funciona. Ele precisou de tradução para me dizer isso. Ele falou em telugu e alguém me traduziu. Mas aí eu realmente fiquei com esperança. Realmente nós nos colocarmos nessa dependência para fazer a obra dele, quando nós não nos achamos as pessoas capazes, parece que somos as pessoas erradas, com a visão errada, no lugar errado. Mas dizemos, Deus, o Senhor não pode ter errado e me dado essa visão equivocadamente. Não é? E depender dele pode trazer resultados que glorifiquem a Deus. Na verdade, eu me dei conta de que algo tinha acontecido comigo quando eu estava voltando de Cuba, que algo tinha mudado, a minha visão de reino tinha mudado. Eu tinha agora uma visão de mundo perdido. Eu me importava com as almas perdidas. Quando eu estava lendo esse texto que a gente leu hoje de manhã, era um capítulo inteiro de Mateus 9, e estava terminando, eu me dei conta que era o fim de uma fase do ministério de Cristo, e ele estava resumindo, Mateus estava resumindo tudo aquilo, mas mais do que aquilo era reflexão intelectual. Eu estava lendo esse versículo à luz do que eu tinha acabado de presenciar em Cuba. Eu estava voltando num voo de Havana. Eu tinha visto professores com uma visão de reino que eu nunca tinha tido. Pessoas uma senhora que tinha um problema nos pés, muito mais sério que os meus, eu me identifiquei muito com ela. A fascite plantar crônica dela deixava os pés dela inflamados, tão inflamados que abriam abscessos às vezes. E ela tinha que andar de uma vila para outra toda semana. Ela pegava o material em uma vila, vinha para a vila dela com a única coleção da APEC que eles tinham lá,
E ela dava aulas em cada casa de cada irmão que abria a porta, que tinha coragem de abrir suas portas para fazer uma classe de boas novas com crianças, a semana inteira, de manhã numa casa, à tarde noutra, de manhã numa casa, à tarde noutra. E então, no final de semana, ela viajava até a próxima vila para entregar aquela lição para algum outro voluntário que ia fazer a mesma coisa lá. E ela não tinha direito a tratamento, nem a medicamento, porque ela estava infligindo leis. Ela estava catequizando crianças de acordo com a opinião do governo. Vizinhos a haviam delatado. E ela estava sofrendo coisas que a gente não consegue imaginar. Ela não conseguia ter o botijão de gás dela trocado, porque o governo ela estava na lista negra também. E uma filha tinha morrido por falta de tratamento médico, porque não conseguiu internação, porque no hospital ela também estava na lista negra. E ela estava tendo dificuldade de conseguir um par de sapatos novos, porque ela também estava na lista negra na loja do governo. Aquela situação daquelas pessoas servindo a Deus, tentando levar sua visão de ministério sobre essas circunstâncias, me causou, mexeu comigo e exigia uma resposta minha. Eu tinha que reagir de alguma forma àquilo. E o texto era de Mateus 9. Quando eu li que o Senhor Jesus se compadeceu daquelas pessoas e viu como desgarradas como ovelhas sem pastor, e então a ordem de que nós devíamos clamar ao Senhor que enviasse obreiros para a sua seara, a minha reação então foi desabar em lágrimas. Então eu chorei muito. Chorei. A minha colega de trás tocava no meu ombro. Mas vai ficar tudo bem. Eu disse, não vai ficar tudo bem. Não tem como acabar bem isso. Isso não vai ficar bem. Não está bem. Não está nada certo. Não tem nada certo. Não é justo, não é correto isso. Isso tem que gerar alguma mudança de conduta em mim. A conduta desses irmãos tem que gerar uma conduta em mim. A disposição deles, a visão deles tem que gerar uma mudança em mim. Tinha algo errado. E sabem, Deus usa esse método de pegar experiências, ilustrações do dia a dia, Ele continua usando, às vezes, para tratar coisas conosco. Enquanto eu estava lá chorando, Deus, manda mais obreiros, Senhor, manda missionários do mundo inteiro para Cuba, Deus, abre as portas, leva esse Fidel para onde ele tiver que ir, né? Mas, Senhor, tem misericórdia. Enquanto eu chorava e clamava, me veio uma lembrança nada consoladora, mas que me dava luz. Eu lembrei que quando eu era menino lá no Xingu e nós nos mudamos para lá, meu pai agora estava exagerado, como sempre foi, ousado. Ele tinha derrubado um mundo de selva, num machado, nem tinha motosserra. Derrubou meio mundo de selva. Queimou o que conseguiu queimar. Mas aqueles troncos mais grossos nem tinham queimado. Os galhos mais finos tinham queimado. Mas no meio de todos aqueles troncos caídos, assim, feito aquele labirinto de troncos, ele tinha plantado arroz. Num terreno que estava há milhares de anos sendo adubado. Não era seco como o sertão nordestino, lá onde nós vivíamos. E agora, aqueles pés de arroz que antes eu estava acostumado a ver meu pai plantar em volta da casa, no quintal de casa, não era mais aquele pezinho de arroz de 60 centímetros de altura. Agora era grande. E os cachinhos não eram cachinhos assim. Parecia coisa da terra prometida. Nós ficávamos assim, impressionados com o tamanho das abóboras, o tamanho das mandiocas que a gente colhia lá. E o tamanho dos cachos de arroz, o tamanho que o arroz cresceu. Era uma terra adubada por milênios de anos. E agora queimada junto com a cinza, aquilo era fermento puro para os legumes. E crescia, aquela plantação, a gente ficava, vamos ter a colheita de arroz da terra prometida, não é? Só que começou a chover. Dezembro, quando o arroz começou a encher o grão e amadurecer, começou a chover e não parava. Era chuva dia e noite, interminável.
aquela área baixa da selva alagou toda. E então os animais procuravam um lugar seco. E tinha uma caverninha para eles agora no meio daquela selva. A nossa casa, um ranchinho de pau a pique, tampado de barro, terra, a casa de chão batido, não é? E as cobras entravam pelas rachaduras das portas. A gente acordava com paca, tatu, cotia dentro de casa e muita cobra. Não é? E insetos, aquelas aranhas enormes por todo lado. Os morcegos faziam arranjo no nosso telhado de palha, não é? Assim. E tínhamos que começar a colher. Aquela colheita, no começo era animado, né? Meu pai fez um cesto para cada um dos 7 filhos, teceu, colocou um metal retorcido entre os dedos, adaptado para o tamanho de cada mãozinha, e vamos colher. E então nós fomos felizes, colhendo cada cachinho e colocando no nosso cestinho de palha, animados, debaixo de chuva e aquela nuvem de piuns. Pium é aquele mosquito borrachudo que pica e deixa um pontinho vermelho, não é? Então, só que não era um só, eram bilhões para cada um de nós, comendo aquelas criaturinhas ignorantes, de pele suave, de tecidos moles, assim, ao redor dos olhos, das orelhas, aqui do pescoço, essa parte sem pelo aqui, não é? Era uma delícia para eles. Um petisco esperado por milhares de anos naquela selva, não é? Eles não tinham que furar couro de anta agora. As antas éramos nós. E eles nos comiam vivos. E aquilo no começo a gente ignorava, porque a gente estava fazendo nossa primeira colheita. Tínhamos fartura, íamos ter fartura. Não íamos mais passar fome. Só que depois de uma semana, com chuva, aqueles mosquitos nos comendo, e agora a coluna já doendo, porque aquele arroz pesado, aquele cacho pesado, agora já maduro, e o talinho podre, caiu tudo. E a colheita ficou difícil, tínhamos que nos abaixar para colher cacho por cacho. E aquele cesto pesava 1 tonelada. Eu já fui magro, gente, extremamente magro, acreditem. Eu era magrinho, fraquinho, doente. Mas eu era o mais velho, tinha que dar o exemplo. Meus irmãos lá, eu via que estavam tremendo de frio, outros com febre, porque aquelas feridas que os mosquitos faziam, eles entravam e comiam o tecido mole, amolecido pela chuva. Iam comendo e os abscessos iam ficando maiores e aqueles galhos raspavam nossas perninhas só com calçãozinhos, shortzinhos, não é? De chinelinha havaiana, naquela época era calçado de pobre. Então, no meio daquelas árvores todas, aquilo as pernas enchiam de feridas, inflamavam, infeccionavam, mas não podia parar. Olhavam para mim pedindo socorro e eu só fazia assim, continua colhendo, cacho por cacho. Até que uma noite eu estava tão cansado, já era mais de 1 mês de colheita, e a gente olhava em volta e tínhamos colhido um pedacinho assim, porque era cacho por cacho. E parecia que tinha um mar de arroz na nossa frente. Agora já quase todo estragando, porque todos caídos em contato com aquele solo úmido, faziam um isolamento térmico e um processo químico que aquecia tanto os grãos que fumaçavam, subia fumaça no meio da chuva, aqueles grãos fumaçavam e cozinhavam dentro da casca. Mas outros enraizavam e começavam a filhar, nascer ali onde tinham caído. Agora só dava para salvar os que tinham caído sobre os troncos caídos, porque os que estavam caídos no chão já tinham apodrecido. E meu pai, vamos, enquanto tiver um cacho nós temos que colher. Mas havia um mar de arroz pela frente, que agora não estava mais amarelo, era um bege, fica clarinho quando está bem seco. E uma noite eu cheguei para o meu pai com muita febre, vendo meus irmãos com febre, todos menores que eu. Então eu cheguei para o meu pai e eu disse, pai, o senhor não tem alma, o senhor não percebe que a gente é só criança? O senhor não percebe que todo dia o senhor acorda a gente 5 horas da manhã para entrar na chuva, para ir colher arroz? O senhor não vê que a gente sai muitas vezes tremendo? Não é de frio, é de febre. Ele disse, não chamei ninguém para vir com febre para a chuva. Se está com febre, fica em casa. Toma um chá, não tinha medicina não, como é que em português? Medicamento. Não tinha medicamento. Tinha que tomar um chazinho lá, qualquer coisa.
E quando melhorar, volta. Porque cada caixa que vocês escolherem é um caixa a menos que vai se perder, um caixa mais no nosso celeiro. Aquilo parecia muito duro. Eu disse, por que você não contrata alguém? Ele arregalou os olhos com tanto desespero. Pegou um lapisinho, nossa cadetetinha de anotação, bateu na mesa e disse, escreve. O nome que você escrever, eu contrato. Não tinha ninguém para eu colocar naquele papelzinho. Eu não sabia de nenhum nome. Cada quilômetro quadrado tinha uma família tentando salvar a sua lavoura. Não tinha ninguém mais. Tinha 2 primos morando com a gente, já rapazinhos. Era só nossa família. E aquele mar de arroz para colher caixa por caixa. Agora quase 100% perdido. Eu me desesperei e chorei. Ele saiu bravo, dizendo grosserias, e foi lá para a chuva lá fora, esfriar a cabeça. Ele não tinha respostas. Tudo que ele podia dizer, eu só tenho vocês. Me desculpe se vocês são só crianças. Me desculpe se vocês são fracos e doentes. Mas eu preciso de vocês porque eu só tenho vocês, meus filhos. Para esse contexto urbano, de direitos dos menores, essa coisa toda, isso é mais chocante do que era para nós. Aquela era a única realidade que eu conhecia. E eu só estava desesperado porque eu sabia que eu ia ter que voltar com meus irmãos para a chuva no próximo dia, às 4h30, 5 horas da manhã. Mas aquilo era a única vida que a gente conhecia. E eu sabia que tínhamos que colher cada caixa. Porque aquilo garantia a nossa sobrevivência no próximo ano. Comprar açúcar, óleo, a roupa e tudo da cidade. E também o alimento. Foi um ano difícil. Ninguém morreu das picadas de bicho. Ninguém morreu por ir para a chuva com febre e colher arroz. Sobrevivemos todos. Mais tarde, eu estava voltando de Cuba, lendo esse texto bíblico. Vamos revisar? Mateus 9. Eu quero que cada vez que vocês olhem para essa... O texto já é uma ilustração. O Senhor Jesus tratou de ilustrar tudo que Ele falou. Mateus 9. Só o versículo, esses versículos 26, 27 adiante. Eu perdi a marcação e ontem eu perdi meus óculos. Então estou com os óculos anteriores aqui. Esse é um dos motivos também porque eu estou pedindo para alguém ler. Mas eu vou tentar. Ok. O versículo 26. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E então a ordem. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E eu tinha explicado isso, porque a seara é grande, os obreiros são poucos. Era Deus me respondendo pelas palavras do meu pai de anos atrás. Ele estava me dizendo: filho, eu sei que a seara é grande. Eu sei que os obreiros são poucos. Eu sei que vocês são só crianças. Eu sei que meus servos lá em Cuba são só pessoas passando por um monte de limitações, sofrendo um monte de perseguições, como aquela nuvem de piuns que comia vocês vivos, quase nus, quase descalços, doentes. Mas cada cacho era importante. A sobrevivência da família dependia daquilo. E não era falta de amor. Era porque seu pai só podia contar com vocês. E comigo não é diferente. Vocês têm que ser maduros o suficiente, crescidos o suficiente, para animar os mais jovens a fazer essa colheita. E dizer para ele: esforça-se, segura firme aí, aguenta. Foi o pai que mandou. A colheita é do pai, a colheita é nossa. Temos que ver a situação como o pai vê, porque senão vamos nos revoltar contra ele, vamos nos desesperar.
Deus só pode contar com os filhos dele. Comigo, com você. Mesmo que nos vejamos como crianças, como pessoas inadequadas, pessoas que precisam lutar pelos seus direitos e não por estar envolvidos com esse tipo de sofrimento desumano. Mas cada vida que nós alcançamos, cada uma delas, colhida e guardada no celeiro do Pai, é uma vida que não se perdeu, é uma vida que não apodreceu, é uma vida que não enraizou no pecado e começou a nova geração de perdição, perdida. Temos que ter essa visão, irmãos. Essa visão de que cada vida conta. E não importa o preço que tenhamos que pagar para alcançá-las. A visão que Deus me deu foi de alcançar crianças. No começo, só dentro da a minha preocupação era de alcançar as crianças que estavam se perdendo na minha igreja. Depois, a visão se alargou. Fui para Belém e agora tinha uma visão de alcançar as crianças das famílias cristãs de um modo geral. E quando vim para São Paulo, essa visão de APEC, de crianças se perdendo ao redor das famílias, das casas dos crentes, que é a visão original da APEC, alcançar as crianças que estão em volta das casas dos crentes, as crianças que não vêm na igreja, as crianças que os pais não trarão na igreja e nem permitirão que você traga, mas você pode alcançá-las de dentro da sua casa, porque elas são suas vizinhas, seus vizinhos conhecem você e podem mandar você para lá. Essa visão foi se ampliando. E agora já estava começando a treinar professores pelo Brasil afora, indo para outros estados, e daqui a pouco eu estava ajudando projetos em Cuba, aqui na América Latina, e daqui a pouco fui convidado para dar treinamento para o pessoal, os futuros obreiros de fala hispana, tinha que aprender espanhol, e tinha que produzir material em espanhol, e agora também o pessoal de fala inglesa, e depois o pessoal do Oriente Médio, ajudar o pessoal do Oriente Médio para o árabe, todos esses materiais de visuais evangelísticos em árabe, e viajar para o outro lado do mundo. A visão foi se ampliando. Quando Deus nos inseriu no seu reino, nos deu o privilégio de fazer parte dele, nos tornou seus filhos, Ele nos chamou para uma colheita. E não importa a nossa opinião a respeito de nós mesmos, se somos adequados ou não, se nos sentimos preparados ou não, se achamos que ainda é cedo demais ou já passamos da fase produtiva. Tem lugar para todo mundo. Tem uma plantação se perdendo em todo lugar. Quando a gente pensa em termos de visão de reino, não só da nossa saída da nossa igreja, indo mais além, em termos de Brasil, só crianças no Brasil são abaixo de 15 anos, pessoas abaixo de 15 anos são em torno de 50 milhões. A primeira vez que eu estive na Índia, eu contei essa ilustração, mas eu me senti tão constrangido, porque era um grupo de 28 pessoas lá que estavam sendo treinadas para alcançar 480 milhões de crianças. Não 48 milhões, como no Brasil, 50 milhões. Sob circunstâncias absurdamente diferentes e mais desfavoráveis que as nossas. Quanto mais nós desejamos ter a visão de Deus, a visão de reino, e pedimos a Ele, Ele vai nos dando, ampliando essa visão e nos dando a oportunidade de fazer diferença cada vez mais, alcançando mais. Mas a visão vai se alargando, aumentando, crescendo, e chega um ponto que a gente sempre vai se sentir muito pequeno do tamanho da visão. Sempre vamos sentir o quanto nós somos poucos, pequenos e incapazes. E isso tem que gerar dependência. E essa busca de que o Senhor seja o provedor
tanto de novas pessoas, quanto de forças para a gente fazer o que a gente se sente incapaz de fazer. Eu tremo cada vez que aceito ter um desafio novo. Quando eu estava vindo para cá, então eu quase não consegui dormir à noite, de pensar que eu vinha hoje ministrar para pessoas que deixaram suas casas quentinhas, ou pelo menos a cama quentinha, o sofá quentinho, e vinham para cá, enfrentar trânsito de longe, por causa da sua visão de rei, do seu compromisso com Deus. E se eu não fosse dependente, se eu não estivesse dependendo o suficiente de Deus? Se eu viesse aqui falar coisas só porque experiências e que não fosse Deus falando, não fosse Deus comunicando o coração dele para o coração de vocês. A responsabilidade que isso me traz. Saber que eu estou ministrando para pessoas muito bem preparadas, que já têm uma vivência com Deus, de serviço, de compromisso, de testemunho de vida, de abrir mão de muita coisa por causa de Deus. Se eu não falar nessa dependência, não vai fazer a menor diferença. E deve ser nessa dependência que nós devemos fazer. Nunca porque já fomos bem sucedidos fazendo algo antes para Deus. Cada vez que pomos a mão no arado, cada vez que nos dispomos a servir a Deus, tem que ser dependendo dele, do poder dele, da graça dele, do Espírito dele, da sabedoria dele, da força dele, da visão dele, para fazer para ele. E só assim vamos fazer qualquer diferença. Nós só somos instrumentos que ele quer usar, vidas que ele quer usar para influenciar outras vidas, alcançar outras vidas, para o reino dele ser transferido para outras vidas. De certa forma, o que nós vamos ver à tarde é um pouco mais de metodologia, de ideias de como fazer isso no nosso dia a dia, no nosso ministério como professores e como influenciadores. Basicamente é isso. Mas por hora, já passou da hora, queríamos só que a gente curvasse as cabeças agora e fizesse essa oração. Agora, pedindo a Ele que, como filhos, mais uma vez, Ele nos dê essa dependência, essa disposição de crer nele, para fazer a obra dele, não porque nos sentimos preparados, não porque nos vemos como as pessoas certas, mas porque nós nos dispomos a ser as pessoas com as quais Ele vai contar, Ele quer contar, Ele está contando, para alcançar as vidas, cada uma, todas. Deus, em nome de Jesus, dispõe os nossos corações e mentes e visão espiritual para olhar para o Senhor como Senhor de tudo que nós somos, que temos e que viremos a ser e fazer. Ajuda-nos a ter essa dependência absoluta, ser pobres de espírito também na hora de fazer a tua obra, ao ponto de depender totalmente do teu Espírito, de quem o Senhor é, do que o Senhor pode, do que o Senhor sabe. Gera essa dependência em nós e essa disposição, Senhor, de filhos obedientes, de filhos que não são capazes, mas que confiam em Ti e dependem de Ti e desejam Te obedecer, por mais difícil que seja a tarefa e por mais desafiadora que ela seja. Ajuda-nos a olhar para o Senhor como o Senhor, para o Teu campo branco para ser ceifado a nossa vida, e olhar para nós mesmos como as pessoas que o Senhor quer usar, e gera em nós o desejo